Formada em jornalismo, trabalhou na Globo por 17 anos nas mais diversas funções. Começou como estagiária, aos 21. Já foi produtora, editora, repórter, coordenadora, apresentou jornais e programas. Documentarista por inclinação, dirigiu e roteirizou filmes como Meus 18 Anos e Visita, Presidente. Especialista em diversidade e inclusão por vivência e paixão, é autora do blog Duas Mães e uma Filha, onde compartilha com o leitor sua experiência enquanto mulher bissexual que, junto à sua esposa Inês, se tornou mãe da menina Antônia. Aos 38 anos, decidiu mudar de carreira e optou por deixar a maior rede de televisão do país para abrir uma empresa chamada Ser Mais Inclusiva, que presta consultoria, letramento e produção de conteúdo em diversidade, equidade e inclusão. Nas suas redes, conta com tranquilidade e leveza sobre os processos da sua vida profissional e pessoal. Se abre sobre inseguranças e conquistas e questiona aquilo que no passado aprendeu sobre felicidade e relacionamento. Nossa dupla maternidade é o que há de mais certo na nossa vida. Me ensina que tudo o que me ensinaram tá fora. Seguimos. Seja muito bem-vinda ao Backstage Podcast, Maíra Donite. Meu nome é Marcelo Luibeck e esse é meu programa de entrevistas. Fiquei até emocionada. Fiquei mesmo. Muito legal. Fiquei feliz. Muito obrigado por ter topado, por estar aqui comigo. Você é uma pessoa que eu tenho muito interesse em falar com você, porque eu estou começando no ramo da comunicação, me formei em Direito, tem nada a ver, e tenho dúvidas enormes na minha vida sobre o que vai ser dela a seguir. E eu acho que você é uma inspiração, assim, então muito obrigado por topar. Obrigada a você, acho muito interessante, fico pensando, né, eu sempre quis ser jornalista, desde que eu tenho 16 anos, e hoje eu me pego pensando por que eu quis ser jornalista lá atrás, e eu acho que as pessoas ensinam pra gente, é como a questão da dupla maternidade, da sexualidade, de tudo, as pessoas ensinam pra gente que a gente tem que saber o que a gente quer fazer pro resto da nossa vida, quando a gente tem 18 anos, e isso é muito cruel, acho, porque nós, olha, eu me colocando como jovem, não sou mais jovem, mas quando eu estava lá atrás, eu tinha essa certeza absoluta de querer ser jornalista, né? Acho que realmente eu escolhi certo, mas talvez se eu tivesse mais maturidade, eu poderia ter ido por outros caminhos, né? Então você também é uma pessoa muito corajosa, se formou em Direito, né? E está querendo outros caminhos e outras verdades para você. Nada é absoluto. E é louco que, assim, eu saí do Direito, mas eu não me arrependo de ter entrado, sabe? Assim, acho que naquela época fez sentido para mim. Eu ganhei com aquilo, hoje não faz mais sentido, tô saindo, mas o que eu aprendi ali tá comigo ainda, sabe? Então, eu acho que essa coragem também é importante, porque senão a gente fica com uma decisão que a gente fez com 17 anos e aí vai levar isso pro resto da vida sem saber por que muito. Acho importante a gente colocar também que é um privilégio meu e seu, né, nosso, de poder experimentar. Quando a gente é jovem, né? A gente tem que sempre assumir isso, um privilégio branco, um privilégio socioeconômico, da gente ter essa tranquilidade de poder... Eu fui bancada pelos meus pais até, sei lá, embora eu trabalhasse na Globo, mas assim, eles me ajudavam, eu morava com eles e tal. Então, assim, é um privilégio também a gente poder experimentar. E aí eu acho que a gente tem que usar o nosso privilégio ao nosso favor, claro, mas a favor dos outros também. Então, se você está aqui, você está querendo falar sobre outros assuntos, poder que outras pessoas ouçam esse assunto, que as pessoas vejam como que a gente pode realmente não ter nada infalível na vida, é bacana, né? Que bom. Obrigado pelo apoio, então. Começando, você disse que é comunicadora desde que se entende por gente. Por quê? Como que você percebeu que você era assim? E o que você traz dessa época que você se entende por gente até hoje, assim? Meu pai diz que quando eu era pequena parecia que eu tinha engolido uma vitrola. Comecei a falar muito cedo. Acho que falar foi uma coisa que, para mim, era inerente. Eu nasci querendo falar. E eu me lembro até... Eu comecei a ler rápido. Eu fui oradora da turma do CA, sabe, assim? Acho que a comunicação, a semântica... CA é coisa de carioca. Classe de alfabetização. Não, acho que não é coisa de carioca, é coisa de gente que é mais antiga mesmo. Não faço ideia. É isso, classe de alfabetização. É o primeiro ano que a gente aprende a ler. Mas eu aprendi a ler muito rápido, eu amo me comunicar. Eu falo 5 línguas, assim, eu sempre fui estudar mesmo, assim, morando nos Estados Unidos. É isso, usar o privilégio, né? Pelo que a gente... Como é que eu poderia usar esse privilégio que eu tinha? Então, eu fui morar fora, estudei em Paris 1 mês, estudei em Roma quando ia lá nas férias e tal, eu ia passar férias para estudar. Eu sempre pensei o que eu poderia fazer
para usar essa condição que eu tinha. E a minha foi, tipo, aprender línguas, assim. Quais línguas você fala? Falo inglês, português, né? Italiano, francês e espanhol. Espanhol que eu falo pior, pra te falar a verdade. Uhum. Eu entendo melhor porque tá ali. Mas, assim, eu acho que o que eu falo melhor depois de português é inglês. E francês, acho que eu falo. Você morou um tempo nos Estados Unidos? Morei um tempo. Quanto? Cara, eu morei essa história curiosa, porque eu fui fazer intercâmbio com 16 anos. Estava falando do intercâmbio? Fui fazer com 16 anos. E meu sonho, olha que loucura. Como a gente tem, assim, verdades sobre a gente, né? Eu ficava vendo aquelas séries adolescentes e falava, não, eu quero estudar numa high school americana. E aí eu fui parar. Olha, gente, se eu falo pra vocês, eu fui parar no interior de Ohio. Eu falo que Ohio que o parta. Fui parar no interior de Ohio, numa cidade com 10 mil habitantes, numa escola cristã. Meus pais não são católicos, embora eu estudasse em escola católica, mas era muito religiosa, ia pra igreja muitas vezes, assim. E eu ali. Então, pra mim, e ao mesmo tempo eu falei, bom, eu vou tirar esse proveito, porque agora eu não vou dizer que eu tava errada. Que meus pais ficavam, você é louca. Como é que você vai? Nada a ver, minha filha, vai... Ok, segundo ano do ensino médio? Segundo ano do ensino médio. E aí eu falei, bom, vou tirar esse proveito agora, vou falar um inglês impecável. E eu fiquei 7 meses sem falar português direito, porque não tinha, nessa época não tinha celular. A gente mandava e-mail uma vez, sei lá, era assim, né? Era diferente, Não tinha brasileiros lá com você? Cara, tinha uma brasileira, mas assim, uma brasileira, de todas as pessoas americanas. Então, foi ali que eu aprendi inglês e ali que eu percebi que eu gostava muito de me comunicar com pessoas em outras línguas também. Eu te falo, eu gosto muito de me comunicar. Eu sento do lado de qualquer pessoa, acho que até os documentários são isso também, né? As pessoas me interessam muito e a forma de chegar até elas é me comunicando. Você gosta de histórias? Amo. Amo ouvir. E na sua carreira, assim, você é muito diversa, né? O trabalho da comunicação ele pode ser muito diverso e você passeou bastante por essas áreas, né? Você é jornalista, documentarista, especialista em diversidade e inclusão, palestrante, produtora de conteúdo. Eu queria saber de todos esses, qual que você se identifica mais, se é que tem algum, e ou se esses todos foram formando quem você é hoje, assim. Eu acho que o ser humano é um ser muito complexo, né? Eu acho que eu vou experimentando dentro da minha complexidade o que vai me interessando. Eu te digo que eu sou uma pessoa um pouco sazonal, assim. Teve uma hora que eu achei que eu tinha que ser editora de telejornal. E fui editora de telejornal muito. Enquanto eu era muito desafiada com aquilo, eu gostava demais, sabe? E aí depois eu achei que não, eu precisava ser repórter. Porque eu achava que faltava isso, assim, esse lado. Então vamos ser repórter. E eu ficava lá. Eu sempre bati na porta das pessoas, sempre tentei experimentar mesmo formatos. Eu acho que televisão, porque não é só o jornalismo, a televisão em si, a primeira vez que eu pisei numa redação de televisão, eu fiquei muito maravilhada. Eu olhei aquilo e falei assim, gente, isso aqui é meu lugar. Nossa, mas como que eu demorei tanto tempo para vir até aqui? Eu tinha 21 anos. Mas eu olhei para aquilo, eu queria experimentar tudo, eu queria entender tudo. O sinal que descia para o televisor, de onde é que vem, como é que bota ao vivo no ar, como é que se apresenta um jornal, como é que roda um TP, como é que edita uma matéria, como é que filma, como é que capta esse som. Isso para mim sempre me interessou tanto, que eu não via outra coisa senão experimentar. E eu sempre gostei dos desafios, assim, eu sempre entendi assim, isso aqui eu não sei, eu preciso saber. E aí eu ficava focada, assim, para aprender. E nisso eu acho que eu fui fazendo muitas coisas. Sobre ser palestrante, eu acho que a comunicação me faz ser tanta coisa, né? Porque, assim, uma pessoa que palestra, uma pessoa que consegue organizar ali alguma coisa que ela está querendo passar e se comunica, né? A produção de conteúdo é a mesma coisa. Eu gosto muito de documentário. Realmente, eu acho que dentro de tudo que eu fiz lá no jornalismo, lá na Globo, os documentários são realmente a minha paixão. Acho que o documentário mexe com tudo que eu gosto. Que é isso, assim, você poder escolher um tema, entrar no tema, conhecer as pessoas, conseguir convidar as pessoas para... Assim, porque é muito... Se você pensar, é muito denso, assim, você conseguir fazer com que uma pessoa se abra para contar a história dela, né? E consiga ali... Então, assim, você tem que se conectar com ela. Isso tem tudo a ver comigo. E eu acho que eu fui escolhendo, assim, querendo fazer temas que também fossem relevantes. Então, relevantes socialmente, né? Assim, assuntos que talvez ninguém tivesse falado muito, assuntos que mostrasse algum né? Um grupo minorizado, algo assim. Você falou que você quis ser editora de telejornal por um tempo, depois quis ser repórter. Eu queria entender como que funciona essa escadinha no jornalismo, onde você trabalhou na Globo, mas assim,
Na minha cabeça, você entrava como, sei lá, estagiário, depois vira repórter, depois vira editor. produtor, né? Então, como que funciona isso? Ou e editor. se dá pra mudar a ordem dessa carreira, assim? Dá. Eu acho que tem muito a ver com aptidão, né? Mas eu não vejo... É difícil ninguém vai direto. Tem que comer arroz com feijão. Um repórter tem que entender como é que se produz uma matéria. Tem que entender como é que as coisas funcionam para poder ser repórter. Porque uma coisa é você ser jornalista, outra coisa é você ser jornalista de televisão. A televisão tem que ter muita técnica, né? Você entender que não dá para você escrever um texto se você não tiver imagem para casar. Sabe? Você tem que saber usar a sua voz ao seu favor, você tem que saber os processos, o que é uma sonora, o que é uma passagem, sabe? O que é, assim, são coisas que, fora o texto de televisão, assim, quando eu era da Faculdade Federal, né? E eu gostava muito dos textos acadêmicos. E aí, quando eu entrei na televisão, nossa, eu escrevia períodos gigantes. E hoje, assim, até hoje, bom, saí da Globo tem um mês, vai fazer hoje que dia? Só um mês? Amanhã faz um mês. Então, assim, se eu escrevo uma coisa para você, eu quase boto ponto //. Eu tenho uma linguagem de televisão que completa a minha vida, se confunde com... O que significa o ponto //? Ponto // é o formato que você escreve as coisas em televisão. Períodos curtos, que sejam muito diretos, e aí você tem... Para escrever no espelho ali do jornal, você bota ponto, barra, ponto, sabe? É uma forma de você organizar o TP e tal. Tá. Então, é isso, assim, não dá para você... Acho que no meu caso, eu fui repórter mais tarde, eu me tornei uma editora, eu era uma boa editora quando eu virei repórter, acho que me ajudou muito. Eu não quis ser repórter de cara, mas, assim, acho que é importante você saber... ser um produtor, uma produtora, ser minimamente, ver como é que funciona a edição, ver como é que funciona tudo, assim, repórter eu acho que é fase 2 ali. Editora faz o quê, exatamente? Editor é a pessoa que tá ali, não é o editor-chefe, né? É um editor. É a ponte entre o repórter e o telejornal em si. É a pessoa que escreve o que o apresentador vai falar. É a pessoa que edita a matéria, que pega o texto do repórter junto com as imagens, escolhe as sonoras. É a pessoa sonora que é a entrevista. O editor é aquela pessoa que organiza ali o assunto. Acabou de ter uma coletiva. Vamos falar, o Haddad falou. O editor vai ouvir, o repórter tá lá, mas o editor também vai ouvir, vamos conversar aqui o que foi melhor ali. Foi isso, então o editor já tá lá para separar, porque vem para ele que vai botar no ar. É um trabalho frenético, assim? Opa! Muita coisa ao vivo que você tem que fazer na hora, muita que vai sair coisa. Daqui poucos minutos, assim. Muita coisa. E cansa? Cansa e vicia, né? É mesmo? Igual cachaça. Nossa, cara... acho que às vezes eu acho que assim, devia ter saído antes, né? Ali, eu acho que talvez eu tenha ficado muito tempo, mas depois eu falo, mas como? Eu era muito feliz porque é isso, assim, todo dia um desafio. Para quem é movido a desafio, é viciante, né? E é você saber que, assim, você acabou de escolher ali o que vai pro ar agora e o que vai ser pautado por muitas pessoas, né? Assim, eu fui editora na Globo News e depois eu fui editora dos jornais locais. Depois eu acabei fazendo os jornais de rede da Globo, né? Assim, é uma experiência que é muito pulsante, potente, exigente, demanda muito de você. Então, assim, cansa pra caramba, cansa muito a mente, mas, ao mesmo tempo, é extremamente viciante. Indo um pouco para o início da sua carreira, quando você decidiu ir para o jornalismo e fazer a faculdade, depois começou na Globo, eu queria que você me contasse um pouco o porquê dessas escolhas naquele momento e como que sua carreira foi se construindo na Globo até você ficar por 17 anos, 18 anos lá. Como que foi a sua carreira, assim? Eu sempre quis trabalhar cedo, assim. E aí, quando eu entrei na faculdade, já no início do segundo ano, eu comecei a trabalhar numa revista online. Só que eu sabia que eu queria entrar na Globo, eu achava, é isso, né? Porque você é jovem, você acha que você vai, sei lá, ser a Fátima Bernardes, né? Acho que eu entrei na Globo, talvez, pensando que eu ia estar na bancada do JN. Assim, não é assim, primeiro porque é 1 em 1 milhão, mas depois eu fui me interessando por outras coisas. Mas eu amava a Globo News. Então, quando você vai fazer lá a prova do estágio, tinha lá, onde é que você quer ir? E eu botei Globo News, era o lugar que eu queria. A Globo News quando eu entrei, a Globo News fez 10 anos, né? E eu era, assim, eu sabia o nome de todos os apresentadores, eu achava aquilo incrível. Essa coisa da informação, do dinamismo, e de ter o internacional, de ter a política, de ter a economia, de ter os programas. Aí eu passei na prova, já fui para a Globo News.
E nessa época eu já estava no Jornal do Comércio, que era um jornal impresso que tinha mais focado em economia. Tinha feito economia para jornalistas na FGV e tal. Então, assim, me colocaram num programa chamado Conta Corrente. Existe até hoje? Não tem mais, não. Mas o Conta Corrente, depois eu virei repórter no Conta Corrente aqui em São Paulo. Olha como é que o mundo dá voltas. Mas eu fui estagiária lá. E estagiário, assim, no início você vai meio que faz para aprender, né? Porque a televisão é muito peculiar. Você olha bastante, assim. Você vai fazendo aos poucos e tal. E aí... Mas aquilo me interessava muito. Tudo me interessava muito, assim. Até hoje me interessa muito. E aí eu comecei isso. Todo mês o estagiário rodava. Esse era o programa de estágio. Todo mês rodava. Então ficava num telejornal. E aí ficava num programa. E aprendia um pouco. E aprendia sobre esse programa, sobre a peculiaridade desse programa, como se escreve para esse programa. Pô, pra mim era tipo parque de diversão. Juro. Era uma coisa... Ao mesmo tempo que já era muito trabalho, porque já dava plantão e tal. Ah, estagiário da plantão? Não dá mais, mas na minha época de estagiária dava. E era isso, só que era peneira, nem todo mundo ia ficar. Não tinha vaga para todo mundo. E aí acabou que eu fiquei... Aí isso, aí você fica na produção, você vai fazer produção mesmo, marcar entrevista, sabe? Viabilizar, olhar a equipe. Aí depois você faz a produção nacional. Como é que faz para gravar o que o repórter de São Paulo tá mandando para cá? Você tem uma noção muito grande do que é a televisão, né? Nesse programa de estágio, assim. Isso era muito bacana. Para mim foi muito legal. E aí teve uma hora que eu queria fazer vídeo, mas eu também gostava muito de editar. Fazer vídeo se desaparecer no vídeo? Isso. Mas eu gostava muito de editar também. E aí acabou que tinha uma vaga num programa chamado Pelo Mundo, que era um programa que nem era tão jornalístico assim, mas tinha uma chefe lá que, putz, já sabia muito de televisão. Muito. Eu olhava ela trabalhar e aqueles textos dela. Nossa, que isso, eu falava, essa mulher é gênia. Falei, aqui que eu quero ficar. E aí ela também quis que eu ficasse, eu acho que a gente, né, estava se ajudando ali, e acabou que eu fui contratada. Aí passou um tempo, falei, bom, agora eu quero ir para a Hard News. E eu sempre fui assim, Marcelo, eu sempre bati nas portas, eu sempre me coloquei. Eu quero fazer isso, quero tentar, tem vaga para mim? Poderia? Quando é que poderia? Sempre fui assim, sempre tive isso. Tem que ser um pouco assim, né? Bom, pra mim nunca lá dentro nunca foi... eu sempre me movimentei. E aí eu fui pro Hard News, que são os telejornais, e aí em determinado momento me chamaram para fazer uma licença maternidade nos jornais locais da Globo. Lá fui eu, e aí lá fiquei também. E aí lá foi muito legal, porque eu comecei a fazer os grandes eventos. Tá. Rock in Rio, aí ia como editora pro Rock in Rio. Fazia matéria de lá, né? E aí já carnaval, também, não, ainda não. Aí o carnaval, nossa, ia pro Sambódromo, e como editora. Você não aproveitava o carnaval como uma pessoa normal, mas você aproveitava de outro jeito. Eu achava aquilo ali bom, entendeu? Você curtia aquilo. Pois é. Curtia. A vida de jornalista é um pouco diferente de uma vida... Ou você gosta, ou não vai. Eu escrevi isso no meu e-mail de despedida. Né? Eu falei assim, gente, foi uma coisa que eu coloquei assim, ninguém encara um plantão às 6 horas da manhã só pelo salário, sabe? Porque é realmente assim, tem que gostar muito. É uma forma, o jornalista é uma forma de vida, né? Que eu acho que depois, para mim, foi fazendo menos sentido por todas as minhas... acho que eu comecei a ter outras prioridades, mas durante muito tempo funcionou assim. Vamos falar um pouco sobre jornalismo, então? Eu queria saber mais recentemente... Assim, o jornalismo eu imagino que mudou muito do momento que você entrou na Globo até hoje. Eu queria saber como que está o jornalismo hoje, na sua visão, o que mudou e como que foram esses últimos anos de muitos ataques à imprensa, principalmente depois das eleições do Bolsonaro, mas também com a pandemia que veio e colocou em xeque tudo que a gente sabia sobre informação, milhares de informações falsas vindo a todo momento pelo WhatsApp. Eu queria saber um pouco como que foram esses desafios do jornalismo ultimamente, assim. A pandemia certamente foi o período mais difícil, assim, meu como jornalista. Vou começar pela pandemia e depois a gente fala um pouco sobre jornalismo, mas é porque uma coisa está vinculada à outra. Mas, assim, a pandemia foi muito difícil, porque eles colocaram jornalistas como profissão essencial, né? Então, eu me lembro que estava todo mundo em casa e eu estava na redação. A rua deserta, saía todo dia para a redação. Nunca parou?
Não. Nunca parou. Nunca parou. Nessa época você estava onde? Na Globo News. Nessa época eu estava no Jornal das 10. Com uma filha pequena, com muito medo, mas a gente não podia parar, porque era a forma que a gente tinha de noticiar e de fazer com que a população soubesse o que estava acontecendo, rebater fake news. Acho que foi um momento muito importante para o jornalismo, porque a Globo News ela explodiu, tanto que eles abriram sinal na época, se bem me lembro. Mas, assim, as pessoas ficavam vendo Globo News, porque elas não tinham o que fazer. Você parou a produção audiovisual, assim, o que estava sendo produzido deu uma parada na ficção, né? Na grande maioria, mas o jornalismo não parou. Então, a empresa era deserta, a rua era deserta, era só gente ali naquela redação, sabe? Ficou até arrepiada de falar. Quantas pessoas, mais ou menos, na equipe? Assim? Cara, aí começou a fazer... Aí começou a redação inteira, ela foi se adaptando, ela foi abrindo espaço, a gente começou a fazer turnos, depois a gente começou a fazer trabalho, uma galera uma semana assim e a outra na outra semana, pra gente também não ficar com a redação apinhada. A gente foi fazendo essas escalas, assim, sabe? Mas foi, assim, era muito desesperador, foi muito pesado noticiar tanta morte, tanta tragédia, tanta fake news. Isso foi muito pesado, assim. Acho que foi o momento mais desafiador para mim como jornalista e, ao mesmo tempo, que eu me senti mais útil, né? Caramba, é isso. A gente tá... Eu tenho a impressão um pouco que, ao mesmo tempo que a pandemia foi um momento de colocar o jornalismo muito em descrença para uma parte da população, outra parte abraçou muito, porque era meio que o único lugar que a gente podia ter uma informação verdadeira, uma informação Exatamente. confiável. Até que o número de mortes, por exemplo, do Covid foi um consórcio de jornais que começou a dar porque a gente não podia confiar no governo brasileiro, né? Então eu sinto que foi um pouco para os dois extremos. Uma galera falando que isso é totalmente falso, que não vale de nada, e outra galera falando, não, ainda bem que a gente tem jornalismo profissional, né? Mas isso eu acho que foi para dois extremos em qualquer âmbito social, né? A sociedade em si se partiu como nunca. Virou um jogo de futebol. E o jornalismo estava ali também. O jornalismo descredibilizado, muitas vezes, e, por outro lado, salvador da pátria para informar e levar e combater fake news. E aí eu te falo sobre a mudança do jornalismo também, nos últimos tempos. Acho que a gente passou a ter bastante concorrência, né? Você tem hoje outros veículos de comunicação 24 horas, você tem internet, que também mudou muito, então, às vezes, a velocidade da notícia mudou. Não para a televisão em si de 24 horas de hard news, como um canal como a Globo News, mas a TV fechada, por exemplo, mudou bastante, porque não adianta, a internet dinamizou muito as coisas. Então, assim, eu sou uma pessoa que acredita no jornalismo, acredito na possibilidade de você formar e informar com isenção, ouvindo vários lados. Eu acho que não se faz jornalismo sem ouvir todos os lados. E isso é uma coisa que eu aprendi mesmo, sabe? As pessoas falam, vocês, isso e aquilo, não são imparciais. Cara, mas estão os dois lados ali. Às vezes tem 3 lados ali. Acho que esse é um compromisso. Acho que eles fazem isso muito bem. Essa imparcialidade que você fala é uma coisa que eu aprendi na escola desde pequena, que não existe texto imparcial. Todo mundo tem uma visão de mundo quando vai escrever um texto. No jornalismo também, toda redação tem uma visão de mundo, toda pessoa que está escrevendo tem uma visão de mundo que vai colocar ali, ou não, ou vai escamotear aquilo. Esses dias, há um tempo atrás, o Thiago Leifert deu uma declaração relativamente polêmica, falando que o jornalismo da Globo, e no Brasil, mas da Globo também, era muito centrado em pessoas de esquerda e que isso prejudicava a notícia, isso tinha alguma consequência, contaminava o noticiário, foi essa palavra que ele usou. Eu queria saber até que ponto isso é verdade, até que ponto você concorda com ele, se isso prejudica o noticiário, e como que funciona uma linha editorial de um jornal. Então, o jornal tem um valor que ele vai buscar na hora de dar as notícias? Como que funciona isso? O jornal tem uma prioridade, talvez, de determinado assunto, porque acho que esse assunto é mais relevante. Mas o que eu aprendi nos meus 17 anos de jornalismo, dentro daquela empresa e em outros lugares, né, em mais anos, é que, assim, é a relevância social. É o que vai fazer, o que é mais interesse para a população, o que a população se interessa mais. Eu acho que, assim, essa história de ser de esquerda, cara, eu trabalhei com muita gente de muitos jeitos. E, assim, uma coisa que eu aprendi também em televisão, ninguém é bom sozinho. Então, você não escreve uma notícia sozinho.
sabe? Você escreve uma notícia com várias pessoas ali. Você tem um apresentador, você tem um produtor, você tem um editor, você tem um editor-chefe, um editor executivo, vários comentaristas. Talvez haja uma convergência de opiniões muitas vezes, mas eu acredito que, assim, não existe isso de faz isso, de editorial é isso, vamos fazer isso. Não é uma assessoria de imprensa, é um veículo sério de notícia. Não chega o e-mail falando, a gente tem que defender essa pauta até o final desse mês. Não tem como, porque você descredibiliza o veículo. E isso é a pior coisa do mundo. Então você discorda? Eu discordo. Acho que tem muitas pessoas de esquerda, mas assim... E vou te falar uma coisa. Muitas das vezes me doeu o coração escrever determinada coisa e eu escrevi. É mesmo? Claro, Assim, eu queria não falar sobre isso, finge que não existe. E existe. Dá uma notícia que você não... Você acha que vai prejudicar um lado que você defende, por Talvez, exemplo. sabe? Mas é isso aí. Isso é ser jornalista. Isso é o que eu acredito. No que eu acredito. Falando, então, um pouco disso, de política... Eu queria saber como foram os anos do governo Bolsonaro para o jornalismo. Assim, você falou um pouco da pandemia, que tem a ver com isso, mas mais especificamente do governo, que foi uma constante em muitos lugares do mundo, de governos populistas que nem o dele, de descredibilizar o jornalismo e de colocar tudo como fake news e a única informação certa que eu tô passando. Como que foi isso para vocês? Cara, é uma sensação muito de impotência. É você olhar e falar assim, não é possível que essas pessoas estejam falando isso. Não é possível, assim, virou um discurso de demonização não só do jornalismo, mas da cultura, né? Assim, o plano perfeito de demonização, um discurso, uma instituição, quase uma seita, né? Assim, não é possível que essa pessoa acredite nisso, não é possível que ela não foi buscar, não é possível que ela está usando essa fonte aqui. Isso é assim, uma sensação de impotência muito ruim. Eu tenho muitos amigos que são pessoas que estão no vídeo, né? Essas pessoas foram as mais, ou no vídeo, ou muito expostas na internet, né? Porque nos últimos anos eu não precisei me colocar como jornalista, assim, na minha cara a tapa, né? Eu era do bastidor, mas, assim, quem tava ali colocando a cara a tapa, nossa, te falar, pena, sabe? Teve gente que evitava ali no início até transitar, porque era uma onda de violência e de hostilidade muito grande. É muito triste. Uma hora os jornalistas pararam de ir no cercadinho dele, né? Porque tava muito violento, né? Teve uma decisão de alguns jornais de sair de lá, né? E mesmo quem não tava no vídeo, né? Eu tava lendo esses dias o livro da Patrícia Campos Melo, Máquina do Ódio. Ela foi realmente um alvo ali. Foi um massacre, né? De um monte de milícia digital contra ela, porque ela expôs um esquema de empresários patrocinando o WhatsApp do Bolsonaro, de propaganda do Bolsonaro e fake news do Bolsonaro. Isso. Então mesmo a pessoa que não tá no vídeo, que escreve na redação, na Folha, não tá nem na Globo, né? Tá na Folha, na redação, teve a vida dela inteira invadida e difamada porque estava indo contra o governo, né? Eu acredito sempre em respeito. Eu acredito em direitos humanos também, em respeito ao próximo e em democracia. Assim, foi muito triste, foi uma sensação muito de impotência ver tantos colegas e o que a gente fazia tão descredibilizado. E para o futuro, você vê esperança para uma melhora nisso? Ou você acha que não é muito bom o futuro disso? Assim? Eu acredito muito na regulamentação da internet. Eu acho que isso vai ajudar bastante, né? Assim, não dá não pode ser terra de ninguém, né? Assim, eu acho que esses esforços de combate a fake news não podem parar, né? E tem que se difundir. Mas, assim, eu não sei nem, eu não posso dizer uma análise, mas eu torço muito para que a polarização ela seja mais salutar, né? Não dá para ser uma polarização tão violenta de qualquer lado. Indo para sua mudança de carreira, falando um pouco mais da parte atual da sua vida. Você estava lá há 17 anos? 17 anos, na maior emissora de televisão do Brasil, e decidiu sair por escolha própria e montar uma empresa. Por que isso? Olha, eu sempre serei uma jornalista, sempre serei uma comunicadora, sempre serei uma documentarista. Mas quando eu me assumi, né, assim,
quando realmente o meu casamento começou a ser uma das partes mais importantes da minha vida, eu comecei a entender o quanto foi difícil para mim ser quem eu era, eu falei, eu preciso falar sobre isso, assim. Foi assim que eu comecei. Era uma dor que eu tinha, porque é isso, assim, ninguém... O LGBT, ele precisa sair do armário, precisa contar, né? E o primeiro anteparo, assim, muitas das vezes, né, a primeira grande decepção que se tem é dentro de casa, onde você deveria ser mais apoiado. A minha história foi muito difícil no início, assim, e eu sofri muito por causa disso. Dentro de casa, você disse? Muito, assim. Minha família foi muito difícil no início, assim. E eu demorei para sentir orgulho. Eu demorei para... Isso me fez muito mal. Eu acho que quando eu comecei a escrever sobre isso, e aí depois que veio a dupla maternidade, né, que veio a nossa família, a nossa filha, eu comecei a escrever para desafogar das perguntas, dos comentários. Eu nem sabia onde isso ia me levar, sabe? Eu sabia que, assim, eu sabia que eu ia escrever e que eu sabia escrever, né, que eu sabia me comunicar. Então, eu comecei a escrever um blog, comecei a contar como é que era. Pra você ter uma ideia, assim, a primeira vez que eu coloquei um post com 12 semanas, sei lá, 13 semanas, que a gente estava grávida, eu cheguei no plantão e na redação uma menina nova, mais nova que eu, me abraçou e falou, parabéns, quem é a mãe? Então, eu vi que a sociedade estava muito despreparada para uma família como a minha. Acho que eu também, no início, que é isso que você falou, né, no começo, na introdução, eu tive que me despedir de todo e qualquer estigma, dogma, máxima, estereótipo social para poder ser quem eu era. Porque é isso, nossa, é casada com uma mulher, nossa, nem parece, né? Então, assim, mas não parece o quê? Nossa, mas é porque você é tão feminina, mas o que é ser feminino, o que é feminilidade? E aí, quando eu vi, eu estava escrevendo, começaram a me adicionar, comecei a me conectar com um monte de gente, comecei a ser requisitada para dar palestra, para falar, e eu falei, caramba, eu acho que isso aqui tem um outro calling da minha vida. Eu acho que é isso, assim, as pessoas, essa coisa do eu não sou LGBTfóbico, até tenho amigos que são, isso é uma realidade, sabe? As pessoas não acham que elas têm que aprender. Muitas das vezes, né? Claro que tem pessoas que resolvem se letrar, principalmente no mundo de hoje. Mas eu vivi isso de todas as formas, né? E eu te falo que, para mim, o armário foi um lugar muito escuro e solitário e angustiante. Então, quando eu comecei a escrever, além de ser libertador para mim, e eu acho que às vezes eu botava, e era engraçado que eu botava assim umas histórias, não falava os nomes. E aí as pessoas começavam a ler para tentar saber quem era. E quem era aquele que falou, que perguntou tal coisa? Sabe? Eu li que você já falou de pessoas da sua família. Já falei. Eu estava ouvindo uma história. Já falei. Isso ajuda, tá? Que o pessoal pensa duas vezes. De falar alguma coisa, né? Pensa duas vezes. Aparece... Sabe que eu vou botar na internet? Sabe? Você falou, acho que era um primo. Eu falei uma pessoa da minha família extensa. Ah, você não falou quem era. Então, você é mais próximo do que você imagina. Tá. Mas aí... Mas então, assim, para mim foi não só uma libertação, mas eu comecei a ver que as minhas dores eram comuns às dores de muitas pessoas, e não só isso. Mas às vezes eu via outras pessoas que não conseguiam nomear suas dores e estavam aprendendo a nomear as suas dores por causa dos meus textos. Ou às vezes, sei lá, botavam, a minha mãe tá te seguindo, sabe? Aí eu via que uma tia também estava me seguindo. E aí eu via que, sei lá, os amigos estavam começando a seguir. E como que as pessoas falavam, nossa, eu tô aprendendo tanto com você. E eu falei assim, bom, eu acho que isso aqui é uma coisa que eu preciso seguir. E por anos eu segui sem monetizar, porque eu não podia também, por causa da Globo, né, por ser jornalista lá, não podia. E eu sempre respeitei isso. E aí teve algum momento que eu tive que também parar, porque eu não tinha tempo e não conseguia. E aí teve uma hora que eu falei, mas isso aqui tá muito grande para mim. Acho que quando a minha filha começou a crescer, quando eu comecei a lidar com escola, com outras instituições, eu falei, poxa, eu tenho não só
E aí a Globo fez também a Globo começou nesse caminho da diversidade e da inclusão, que eu peguei ele do zero. Você imagina, se eu entrei lá em 2006 como estagiária, eu peguei mesmo a gerência de diversidade, como é que foi, e aí começaram a ter os grupos de afinidade, e aí teve o grupo de afinidade LGBT, e aí eu fui liderança do primeiro grupo. Você participava, então, desde o começo? Muito, assim, muito. Isso para mim foi muito importante. Primeiro, estar ali e ver pessoas de várias áreas, com várias dores parecidas, depois poder realmente ver como é que funcionava isso dentro de uma empresa. Eu falei, pô, quer saber, eu posso fazer isso também, posso ajudar as empresas. E aí eu fui estudar, fiz pós-graduação, e na pós-graduação eu fiquei ainda mais, assim, eu falei, poxa, eu posso, porque é isso que eu te falo, sobre o privilégio, né? Muitas das vezes o CEO de uma empresa, eu sei que ele vai parar para me ouvir, entendeu? Eu preciso aproveitar isso, entende? Pelo seu lugar. Pelo meu lugar. E aí eu também tenho um outro lugar, que é um lugar de uma mulher que passou todas as dores de casar com uma mulher, e quando eu namorava homem era maravilhoso, incrível, e quando eu namorava mulher era horrível, sabe? Como isso era violento, e como que eu consigo detectar as pequenas violências do dia a dia, e como eu consigo transformar em palavras as pequenas violências. E aí dupla maternidade nem se fala, porque aí você pega o seu ideal de família, o seu ideal de parentalidade, e tudo, e faz assim, agora joga fora. Porque não vale de nada. Tudo que você aprendeu. É isso. Porque assim, as pessoas perguntam, mas qual de vocês faz o papel da mãe e qual de vocês faz o papel do pai? Sabe? Pãe, gente, pãe. Então, assim, pra gente também no início foi muito caótico, porque a gente também não sabia o que duas mães faziam, né? Então, isso pra mim foi... Eu comecei a querer muito aprender sobre isso, sobre parentalidade, sobre como gênero, os estereótipos de gênero na educação de uma criança. E aí eu falei assim, bom, eu tenho esse lugar aqui, que esse lugar realmente é um lugar pouco habitado, de dupla maternidade, de parentalidade homoafetiva, né? Assim, isso aqui eu acho que eu também posso ajudar. E posso aprender mais dores e posso, talvez, sintetizar a dinâmica social para poder ajudar outras pessoas. Então, eu acho que por aí, em algum momento, eu falei, é isso. Quando eu comecei também a dar palestra e tal, e eu falei, eu preciso me dedicar mais a isso, porque isso vai me fazer feliz no momento. E eu penso muito na minha filha. Preparar o mundo para ela. Porque, assim, no início, Marcelo, eu tinha vontade de sair dando voadora por aí. Sabe? No início do quê? No início da minha família, no início do meu casamento. Eu tinha muita raiva, sabe? Era uma coisa que, assim, eu não conseguia controlar. Eu tinha muita raiva. Eu tinha muita raiva quando fazia um comentário LGBT-fóbico, por mais que não tivessem a intenção. Eu tinha raiva quando fazia uma pergunta que eu me sentia invadida. Eu tinha raiva quando chamavam doador de pai. Eu tinha raiva de quem é o óvulo. Mas como é que você fez na frente da minha filha? Mas como é que foi? Sabe? Porque as pessoas é isso, elas achavam que elas podiam fazer toda e qualquer pergunta, e eu me sentia muito invadida. Eu percebi que eu não estava preparada para isso. Eu percebi que, assim, eu precisava ser muito forte e precisava estar muito ali com a minha mulher também, sabe? A gente chegou a fazer educação parental e análise, outro privilégio, né? Mas, assim, para a gente conseguir se colocar no lugar, porque é muito difícil. E aí, mas qual mãe que prefere, sabe? E eu acho que o meu background é um background de socioeconomicamente privilegiado, socioeconomicamente excludente, socioeconomicamente conservador, né? Não que os meus pais sejam pessoas conservadoras no sentido... Não, pelo contrário, são pessoas bem intelectualizadas, mas o conservadorismo muitas vezes está na questão até de falta de experiência e de você querer alguma coisa para o seu filho que ele não é. Então, assim, eu consegui olhar e falar assim, quer saber? Não sou. Eu não sou essa pessoa que vocês querem que eu seja. Isso para mim foi muito doloroso, mas ao mesmo tempo foi muito libertador. Então, eu consigo hoje, talvez, sintetizar tudo isso que eu aprendi, tudo isso que eu sofri para poder guiar outras pessoas em vários caminhos. E é isso que sua empresa faz? Ela ajuda outras empresas a deixarem um ambiente mais diverso, mais acolhedor para pessoas LGBTQIAP+. Não, e qualquer tipo de diversidade, né? Nos colocar como aliados do anticapacitismo, aliados do antirracismo. São consultorias? Isso, mas eu também faço... Bom, eu não deixo de ser jornalista, então eu faço muitas coisas ligadas a jornalismo. Apresento programas, né? Apresento eventos e tal. Isso eu nunca vou deixar de fazer, porque... Você não abre um podcast?
Eu tenho pensado nisso, sabia? Igual você, putz, é ter essa organização aí que você tem. Vem cá, abre aqui. O estúdio é seu. Vamos pensar nisso. Eu tenho vontade. Se você não morasse no Rio, se morasse aqui em São Paulo, dá pra gente fazer alguma coisa. Mas eu venho em volta e meia. Então, vamos fazer. Mas aí, mas eu faço assim, uma coisa que eu gosto muito, que não são só empresas, escolas, por exemplo. Hoje eu me ligo muito em educação inclusiva, sabe? Como é que a gente vai fazer para essa criança de 4 anos não ser um macho tóxico, entendeu? E essa menina aqui já não ser uma menina que não tem a noção de quem ela seja, entendeu? Porque hoje eu olho a minha filha e a dinâmica dos amiguinhos dela de 4 anos, eu já vejo, caraca, olha só. Tá errado. Já tá, tipo, a violência totalmente naturalizada entre os meninos, né, os comportamentos. As pessoas falam, mas ele quer ser assim, ele quer se vestir de jogador de futebol. Claro, o universo tá dizendo para ele o tempo inteiro que isso aqui é legal. Então, assim, eu me interesso muito por isso e faço isso, me dá muita felicidade, trabalhar com escola e com educação. Eu gosto de trabalhar com médicos, por exemplo, uma coisa que eu faço bastante. Grupos de psicólogos, grupos de médicos, porque é isso, assim... Pessoa tem o seu próprio viés. Como você fala do jornalismo? Nós somos quem somos. Nós somos o que a gente acumulou. Né? Então, como é que a gente se isenta disso? A gente percebe os nossos gatilhos e a gente aprende. Né? Então, assim, o que é poder ensinar pro psicólogo, pro psicanalista, que assim, não existem papéis, né, dentro da parentalidade, que a relação homoafetiva, a gente não pode heteronormatizá-la. A gente tem que entender como é que funciona. Eu vejo isso até dentro da minha análise. Às vezes eu chego para minha analista e falo, não é assim. Sabe? Porque é isso, o que você está pensando não é assim. E poder letrar as pessoas nisso, cara, eu amo, eu fico feliz da vida. Você vê que eu acho que eu tô com o olho mais brilhando pra falar disso do que de jornalismo. Bem mais. Você mudou sua feição. Fico feliz mesmo, porque eu acho que é uma diferença no mundo. Jornalista tem um monte, sabe? Sabe uma coisa que você falou que eu trouxe pra minha realidade? Minha mãe é pediatra, né? E minha mãe, recentemente, mudou a ficha dela de atendimento, porque ficava mãe e pai. Ela pôs responsável 1, responsável 2, pra ser mais acolhedor com pessoas. Um beijo pra sua mãe. E ela tem um Instagram, ela fez um post lá, foi um post muito fofinho, inclusive, dela falando como dicas pra outros médicos também, né? São coisas pequenas, né? Porque se chega um casal de 2 mães e vê lá mãe e pai, já gera um desconforto na hora. Não, eu não fico nesse médico. Assim, volta a colocar o privilégio de poder escolher o médico, né? Então, acho que assim, quando eu falo que eu preciso usar o meu privilégio a meu favor e a favor de outras pessoas, é isso. Eu vou usar o meu privilégio para não estar em determinada escola que eu acho que não é progressista e não estar com determinado médico que eu acho que também não é, entendeu? Mas como é que eu faço para abrir caminho para outras pessoas? É isso que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que chegar, médiquinho, sendo negócio é o seguinte, vamos não falar sobre isso, até porque nem todo mundo tem pai, sabe? Nem todo mundo tem mãe. A gente tem outros tipos de relação. A gente tem pessoas que são criadas por avós, por tios, sabe? Aí as pessoas falam, essa avó é como uma mãe. Não, ela não é como uma mãe, ela é como uma avó. Sabe? Ninguém... É isso. Não. A gente é muito ligado aos arquétipos sociais, aos estereótipos sociais, sabe? A gente tem que aprender a entender que a gente tem que mudar. E pra tudo. É o viés inconsciente, entendeu? Pra tudo. Isso que você fala na escola, com 4 anos de idade, você já vê algumas coisas que você se incomoda. O que você se incomoda nessas crianças é o que elas vão se incomodar quando elas tiverem 20 e poucos anos e elas estiverem indo contra aquilo que elas foram ensinadas. E se elas forem ensinadas agora, desde criancinha, que não tá errado ser o que elas podem ser mais pra frente, acho que poupa de muito sofrimento no futuro, né? Ou... Eu te falo que 10 anos atrás eu não era essa pessoa que eu sou hoje. 20 anos atrás, muito menos. A gente também a gente é um espelho social, né? Mas eu me sinto muito... Quando eu olho, vejo que... Acho que hoje você tem responsáveis que já estão mudando um pouco a cabeça. Mas ainda é muito difícil e eu me sinto muito remando contra a maré. Tá? Assim, eu não acho que sempre todas as crianças daqui a não sei quanto tempo vão olhar para isso. Não sei. Não sei, eu não sei, eu me divido muito, sabe? Eu vejo que até existe uma resistência, tipo, a diversidade não é uma prioridade. Mesmo nos lugares que eu vejo que são mais progressistas, sabe? Eu não vejo ninguém falar assim, Maíra, vem cá,
Poxa, por que você não dá uma palestra para a escola? Poxa, a escola está trazendo isso, isso, isso. Poxa, acho que não. As pessoas estão preocupadas com outras coisas. Elas estão preocupadas em tocar suas vidas. Elas estão preocupadas de seu filho aprender a ler. Mesmo em escolas mais progressistas. Eu já falei para um menino que não tem brincadeira de menino e não tem brincadeira de menina. Cara, mas o que você está ensinando o resto das outras 23 horas e meia do dia? Entendeu? Assim, não sinto isso ainda como uma prioridade. Então, eu me sinto uma voz ali... eu bato pé, sabe? Eu bato pé na empresa, bato na porta. Gente, vamos pensar. Eu tento convencer. Poxa, você só vai ganhar se você criar um espaço de respeito. Você só vai ganhar se você tiver pessoas com identidades diferentes. Na escola também, mas é muito difícil. Você fala bastante sobre privilégio. Que você está num lugar muito privilegiado, então você quer usar esse seu lugar para fazer diferença. Mas eu li um texto seu em que você fala que você já não esteve num lugar de privilégio, você já esteve num lugar de oprimida, e foi aí que você realmente sentiu e entendeu a opressão. E aí nesse texto você fala também sobre a outra mãe da Antônia, que não pariu a Antônia e às vezes é colocada como, enfim, a sua esposa como não é mãe igual você é mãe, então ela não está nesse lugar de privilégio de ser a mãe. Eu queria que você falasse sobre isso, de quando que a gente só percebe a opressão quando a gente está no lugar do oprimido e dessa invalidação que as pessoas fazem da mãe que não gestante. Olha, realmente assim, quando eu falo do meu lugar de privilégio, ainda que eu seja uma pessoa LGBT, mãe contra mãe, que isso seja bastante, né, assim, dentro da sociedade, isso é uma coisa que a sociedade não está preparada, tem muito preconceito, etc. O meu privilégio de ser uma mulher branca, socioeconomicamente privilegiada nesse sentido, ele vai sempre existir. E tem uma outra questão que é muito cruel também, que é um termo que eu não gosto de falar, mas essa questão da feminilidade, porque eu não acho que isso seja certo. É um arquétipo de feminilidade. A pessoa tem uma visão do que é ser uma mulher lésbica ou bissexual que é casada com outra mulher. E aí eu acho que as pessoas elas é como se fosse assim, é mais fácil, é mais aceito que nós duas sejamos um casal que não faça parte do estereótipo de um casal homoafetivo feminino, entendeu? De duas mulheres. Eu não diria que isso seja um privilégio, porque eu acho que isso é ridículo, assim, mas eu acho que seja uma... a aceitação é maior. Infelizmente, por essa podridão que é a sociedade nesse sentido. Mas eu acho que privilégio é isso. Privilégio é ser branca. Ser branca é um privilégio, sabe? Privilégio é ter tido oportunidade de ter tudo que eu quis na vida, na minha infância. Cara, que baita privilégio, sabe? De poder aprender um monte de língua, de poder, sabe? Nunca me faltou nada. Isso é um puta privilégio, né? E claro, quando eu me via ali dentro do meu esquema de privilégio, mas quando eu me via ali totalmente massacrada por gostar de mulher, cara, eu já cheguei a pesar, sei lá, 10 quilos a menos que eu peso hoje. Foi muito difícil. Assim, parecia que não importava tudo que eu fiz de bom, sabe? Essa é a sua marca, risca. E quando eu me vi nesse lugar, cara, primeiro que me deu, assim, tudo fez sentido na minha cabeça. Eu comecei a perceber como que tudo que eu vivi até então era opressor para as mulheres, opressor porque é todo mundo igual, sabe? É isso, assim, na escola, todo mundo igual, muitas das vezes, né? Pelo menos a experiência que eu tive, várias amigas que eu amo de paixão, mas várias se casaram no mesmo ano, na igreja, botaram o nome dos seus maridos. Como que é um sistema que é criado pra gente ser igual, sabe? Quando eu me vi diferente, eu me senti, eu uso essa palavra, acho que nesse texto mesmo, mutante. Eu me senti mutante, sabe? X-Men, assim, entendeu? Eu falei, cara... E aí eu comecei a olhar pro lado e comecei a olhar e falar, eu sou diferente, e agora eu vou ser diferente, e ninguém aqui tá preparado. E é isso, porque é isso, é você chegar numa festinha de amigo da escola e você vê aquelas pessoas todas brancas, todas meninas casadas
com meninos, você não tem ninguém diferente. E aí eu comecei a olhar pra isso, quis quebrar tudo, sabe? Foi bem isso, assim. E eu comecei a entender como é que funcionava, assim, toda a opressão, e comecei a entender a opressão dos outros, mas você vê, precisou eu me sentir oprimida pra eu entender a opressão dos outros. Mas a partir do momento que eu entendi, eu fui estudar e fui falar, não, agora eu vou ser uma aliada. Aqui a minha opressão tá aqui, essa aqui eu vou ser a voz, mas aqui eu vou ser uma aliada também. E é isso que eu sou. Assim, e sou assim, nesse gêniozinho aqui que eu tenho. E sobre essa invalidação da dupla maternidade? Sim, porque você fez 2 perguntas e eu esqueci essa. Cara, isso hoje é um pouco mais bem resolvido entre a gente, porque eu acho que a gente nunca conviveu muito perto com famílias de 2 mães. Hoje a gente convive. Mas antes, 5 anos atrás, que foi quando a gente engravidou, a gente não tinha muito convívio, sabe? Então a gente também não sabia como é que era. Minha mulher tinha medo. Que é isso? O que ensinam pra gente quando a criança nasce? Você não olha nem pra perguntar se tem saúde. Você quer saber que se parece com quem? Né? Não tem essa, já tá com saúde, tá dormindo, não. Nossa, é a cara do fulano. Isso é um vício social, sabe? É um vício social que é ligado a laços parentescos. Então, para minha mulher tinha medo da minha filha com ela, não ter menos ligação com ela. Sabe? Aí porque as pessoas falam, porque a gravidez e a criança só de ouvir o barulho da respiração, gente, nunca aconteceu com a gente. Pelo contrário, eu acho que a gente foi vivendo para perceber que não existe instinto materno, que para mim, por exemplo, nasceu, não amei ali de cara, não. Eu tava cheia de BO para resolver. Entendeu? O meu corpo, o meu humor, os meus hormônios, a dupla maternidade, cuidar da criança. Tipo, você vai, fiquei lá sentindo amor. Não. A amamentação, o leite descer e do outro lado estava minha mulher, que tinha um ser humano ali que tinha acabado de chegar, como a mesma coisa para mim, mas que as pessoas, era isso, a mãe absoluta era eu. Né? E a gente se fechou muito nessa época. A gente não deixou muitas pessoas visitarem no início, pra gente se fortalecer, pra gente ver como era, sabe? E hoje, assim, se você ficar com a minha filha 5 minutos, a minha filha requisita a minha mulher 50 vezes mais. Sabe? Elas são muito simbióticas, que é uma coisa que eu não sou pela minha personalidade. Não dá nervoso, entendeu? Então, assim, eu acho que conforme a gente foi vivendo, todos esses estigmas foram saindo da gente. Por isso, porque a identificação não existe. Não existe. O amor é construído para todo mundo. Mas a minha mulher sofreu bastante, porque é isso. Quem é a mãe? Quem é a mãe é que deu óvulo? Quem é a mãe é que gestou? Quem é a mãe? Então, peraí. Essa aqui é menos ligada? Ou, cara, no início eu tava grávida, gestando, porque é uma gravidez que as 2 passaram, as pessoas que faziam tudo olhando pra mim. Entendeu? Mas você quer o quê? Você quer como? Mas como é que você vai querer o quarto? E aquela pessoa ali do meu lado, que também é mãe como eu, de mão abanando, sabe? E muito difícil. E a gente foi parceira. Quer dizer, a gente é parceira em tudo. A gente é um time mesmo, eu e ela. A gente ali fechou uma com a outra e falou, vamos fazer esse negócio aqui dar certo, sabe? Vamos acabar com tudo que ensinaram pra gente sobre o que é ser mãe. Ser mãe é o que a gente acha que é ser mãe. Mas, cara, dentro dessa mini revolução, claro, é difícil, não é fácil, né? E eu tava, antes de vir pra cá na entrevista... Eu falo pra caramba, né? Fala eu bem. Paro de falar, meu Deus. É bom, podcast é isso que a gente precisa. Ai. Antes de vir pra cá, eu tava conversando com a minha irmã. Minha irmã tem um relacionamento com uma outra mulher. Eu já sei, meu filho, já sei. Você conhece, eu sei. Mas eu tava falando com ela, sabe que você tem algum interesse em perguntar alguma coisa e tal? Ela falou assim, como foi a decisão de ser mãe? Em que momento isso apareceu e por quê? No momento. Então, sabe que tem o rolê da maternidade compulsória, né? Que é isso, a mulher é criada para ser mãe. E para gestar, porque as pessoas acham que a única forma de você ser mãe é gestando. Sabemos que não. Sabemos que você pode ser mãe por meio da adoção, você pode ser mãe, ser sua parceira, gesta, enfim. Mas, assim, eu acho que eu tinha isso muito... quase compulsório, vou admitir pra você. Assim, mas mas sempre foi uma certeza pra mim. E aí, quando eu fiquei com a minha mulher, eu já cheguei pra ela e falei, a gente vai casar, mas a gente vai ser mãe. Ela falou, minha mulher tinha 40 anos, e antes de mim ela namorou um cara há 6 anos. Você foi a primeira namorada? Fui. E aí ela nunca, assim, não pensava, assim, em maternidade.
E eu falei, não, mas vai ter que ser e tal, não sei o quê. E aí ela embarcou nesse sonho comigo. Mas hoje eu te falo que, assim, eu amo a minha filha. Mas ser mãe todos os dias, assim, nessa não... ser mãe não me define. Ser mãe é uma das minhas complexidades, sabe? Mas não me define. Mas, pô, eu queria até ter mais um. Como que tá a Antônia? Antônia é demais, cara. Antônia é demais, ela é totalmente empoderada sobre quem ela é. 4 anos? 4 anos, mas a gente também ali conversa muito com ela. Eu sei que no futuro a gente vai ter questões que a gente vai ter que trabalhar com ela e a gente se prepara para elas, sabe? Mas a minha filha é muito legal. Muito, muito legal. E ela é muito empoderada da história dela, das duas mães dela. E fica Como lá. você sente isso, né? Cara, você fica 5 minutos, você vai conhecer minha filha, você fica 5 minutos com ela. Mamãe Inês, mamãe Maíra, mamãe Inês, mamãe Inês, mamãe Inês, mamãe Inês. É assim, sabe? E ela explica para as pessoas e ela sabe que ela não tem pai. É uma coisa que a gente conversa com ela sobre. Ela sabe que a família dela... Porque as pessoas falam assim, ai não, eu só quero ser uma família igual a todas as outras. Não, a minha filha sabe que a família dela é diferente. Claro, a gente convive muito com famílias de 2 mães, para ela não se sentir, assim, não parte, né? Mas ela, cara, ela chega pra... Uma vez ela tava brincando, eu soube na escola, que ela tava brincando com a amiguinha, e aí ela pegou a boneca e falou, essa aqui é a namorada dessa aqui. Aí que a amiguinha falou, não pode. Ela falou, pode sim. Foi chamar a coordenadora. Fulana, não pode não pode essa namorar essa? Aí a coordenadora falou, se quiser, pode. Foi isso, assim, ela é muito que eu converso com ela mesmo. Olha só, filha, mamãe namora a mamãe. Porque é isso, eu acho que às vezes as crianças entendem que ela tem uma família de 2 mães, mas às vezes não associam que essas 2 mães são casadas. Então a Antônia sabe que, assim, uma vez a gente foi comemorar o casamento, foi agora, em maio. E aí a gente tava, vamos comemorar, hoje é o dia a gente comemora o casamento das mamães, 7 anos do casamento das mamães. Cara, ela entrou na escola e minha filha, assim, ela é tagarela que nem eu. Ela fica assim, hoje é aniversário de casamento das minhas 2 mães. Ela falou pra escola inteira. E aí a gente fez uma mini cerimônia com ela, ficou até emocionada, com ela levando as alianças, a gente tirou as alianças da gente, ela levou, assim, ela curte, assim, curte mesmo. Eu acho que essa daí vai ser... Tá bem de cabeça. Vai ser uma pessoa do mundo. Que bom. Pra encerrar, tem umas perguntinhas finais pra você. Manda. Daqui 10 anos, Backstage vai ser um podcast de mais sucesso ainda. E você vai voltar aqui pra me contar o que você fez nesses 10 anos e como que o mundo tá daqui 10 anos. O que você quer me contar? Bom, vou contar que a gente bebeu muito vinho nesse tempo, que a gente se encontrou muitas vezes e que eu pude te ajudar nesse seu caminho, o que eu puder fazer para te ajudar, eu vou te ajudar. O caminho da comunicação, você é um cara muito interessado e sensível. E quanto a mim, eu espero fazer a diferença mesmo, eu espero que a minha voz ecoe e ganhe outras vozes junto. E espero ter outro filho, espero ainda estar casada com a minha mulher. Espero estar bem, mas eu espero talvez ter feito uma diferença maior no meu universo, como eu tento fazer, mas talvez me cansando menos. Acho que é muita força ainda, muita porta batida, sabe? Mais não do que sim. E às vezes até quando o não parece, mas o não veladinho, assim, não, tá, deixa aqui. Deixa aqui seu portfólio, que eu vou te contactar um dia. O mundo... Cara, eu, infelizmente, assim, eu falo que eu tenho esperança, né? Mas eu, infelizmente, não consigo ver o mundo como um mundo de extremos. Então, eu acho que o progresso vai ser cada vez mais progressista e o conservadorismo vai ser cada vez mais conservador. E isso vai sempre ser um duelo. Mas talvez a gente tenha, espero eu, né, formas de... Eu desejo muito que esse duelo seja mais respeitoso. E se você pudesse falar com a Maíra de alguns anos atrás, que sofria e que não conseguia ter a clareza e confiança que tem hoje, o que você falaria para ela quando ela era jovem ali? Cara, acalma esse seu coração, mas assim, você vai ser uma adulta legal pra caramba, forte pra caramba, e ninguém vai te derrubar. Acho que eu falaria isso pra ela, assim, você ainda vai ter muito orgulho de você. E pra encerrar,
Se você pudesse indicar um convidado ou uma convidada para vir aqui ao Backstage e falar sobre todos os assuntos do mundo, que sejam pessoas legais e que conversem bem, você tem alguém na sua cabeça que você indicaria para vir? Ó, eu tenho uma amigona que é demais. Não sei se ela vai ter tempo para vir, mas a Cristiane Pelágio, acho que ela seria maravilhosa nisso. Eu tenho uma amiga também que é muito... A gente tem que ouvir mulheres, né? Você sabe. Eu tenho uma amiga que é muito incrível, que é a Júlia Dil. Ela até é irmã da Natália Dil, mas ela é uma executiva, trabalha em Guarulhos, tem 2 filhos. Eu acho que ela tem uma cabeça ótima também. E minha amiga desde muito pequena. E se eu pensar em alguém mais, eu te falo. Agora Tá ótimo, não? Tá bom. Então já olha pra câmera, ó, Cristiane Pelágio e... Cristiane Pelágio. Ela tem até um videocast. Tem que me convidar pro seu. Mas eu acho ela maravilhosa. E a Júlia Dil, acho também uma pessoa muito interessante, mora aqui em São Paulo. O convite Carioca. tá feito. Então, muito obrigado, Maíra. Foi muito bom conversar com você. Aí eu tenho outro amigo, Opa, posso? pode, claro. João Carvalho. João Carvalho trabalhava comigo, era meu chefe na Globo News. Hoje ele é lá da Netflix e ele é um homem maravilhoso, gay, lindo, incrível. O melhor que nós temos. Esse também ia ser bom. Mais um convite feito, então. Isso. Muito obrigado pela conversa. Foi muito bom conversar com você, te conhecer. Primeira vez que a gente se conhece, mas a gente vai se ver mais vezes. Vai sim. Se inscrevam no canal Backstage, curtam o vídeo, compartilhem com quem vocês conhecem. Sigam Duas Mães e uma Filha no Instagram. Isso. E mais algum lugar pra te seguir? Não, pode ser, @Duas Mães e uma Filha. E, ó, ser mais inclusiva, gente. Indiquem para as empresas, para os grupos de médico, para as escolas. Vamos fazer a diferença, vamos pensar fora da caixa. É difícil, mas não é impossível. É isso. Muito obrigado.